Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo a gente vai trazer mais um conteúdo importante para você que vai tentar a prova da Secretaria de Estado de Educação, beleza? Meu nome é Igor Albert, se você ainda não me conhece, sou professor de Informática, Matemática e Raciocínio Lógico para concursos. E se você tá nessa jornada de concursos, esse canal é para você. Então inscreva-se, e nos ajude, isso também é importante para a gente aqui continuar desenvolvendo esse trabalho. Lembre-se sempre de deixar o like também nesse vídeo. Se no final você não tiver gostado, você tira o like de lá, beleza? E comente também se você curtiu, dúvidas, sugestões, vai ser sempre muito bom ler vocês. Então, esse vídeo a gente vai resolver questões da FGV, questões importantes para você sobre geometria. A gente vai falar de três questõezinhas, questões legais, bacanudas de a gente conhecer. Antes disso, vamos só para alguns recados. Nosso curso de raciocínio lógico matemático para a Secretaria de Estado de Educação de Minas deste ano é um curso de questões. O link vai estar aqui na descrição e a gente vai passar por todo o conteúdo do edital de raciocínio lógico matemático. São mais de 200 questões FGV resolvidas. E durante todo o seu curso, durante todo o seu estado com a gente, você vai ter suporte. Surgiram dúvidas, você pode usar a plataforma ou nos procurar pelo WhatsApp, por exemplo, para tirar suas dúvidas. Um preço super acessível e garantia de satisfação de 7 dias. Então, uma coisa que eu sempre falo é o seguinte: você está se preparando para uma prova FGV. E mesmo se não fosse outra banca, é importantíssimo que você estude com base naquela banca, beleza? E esse curso vai te ajudar demais. Então, no curso a gente também disponibiliza um caderno de questões que é para você ter essas questões, tentar resolver, e aí, nas que você tiver dificuldade, você assiste o vídeo e sana a dúvida, beleza? Essa é a ideia. Então, esse curso muito bacana, muito interessante, o material pode ser muito útil para você que está se preparando. Temos também o caderno de questões. Igor, eu não quero o curso completo. Se eu tivesse só o caderno de questões com as questões e gabaritos, já me ajudaria. Perfeito. A gente também tem esse caderno de questões com as questões desse curso que eu mencionei anteriormente. Então, são mais de 200 questões, todas da Banca FGV, com gabarito, para que você estude todos os conteúdos de raciocínio lógico matemático para a sua prova. O link também está na descrição. Material incrível, muito bem formatado. Tem, se você quiser imprimir, funciona bem. Se você quiser usar no computador, funciona bem também. No computador você vai ter links para você ir diretamente para o gabarito e voltar para a questão rapidamente. Então, um material de muita qualidade, certo? E em muito breve, na verdade, nessa semana, a gente já vai ter notícias aqui do nosso aulão ao vivo de raciocínio lógico matemático para a Secretaria de Estado de Educação. A ideia é que a gente vai fazer um revisaço de raciocínio lógico matemático com questões, com conteúdos importantes para a prova e ao vivo. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de acompanhar a gente no Instagram e aqui no YouTube, porque em breve vai ter notícias. Vai ser um preço super acessível também para você estar com a gente. Então, vai ser uma sala exclusiva para a gente conversar, trocar ideias durante essa aula e ir para a prova mais preparado. Beleza? Agora, sem mais delongas, vamos para nossas questões. Um jardim tem a forma de um quadrilátero ABCD no qual os ângulos de vértices A e D são retos. Sabe-se que AB é igual a 11 metros, BC é 15 metros e CD é igual a 20 metros. Então vamos lá. A gente tem esse quadrilátero, ele está ligado A com B, B com C, C com D e D com A, né? E a gente sabe que A e D são ângulos retos, ou seja, ângulos de 90 graus. Então, vamos representar da forma mais simples possível o A e o D. Opa, se o ângulo A, o ângulo de vértice A, então aqui é o A, e o ângulo de vértice D são retos, então quer dizer que eles estão exatamente em pé, né? Vamos colocar assim. Então você tem, por exemplo, pensa na parede e o chão. Eles formam um ângulo de 90 graus porque a parede está perfeitamente em pé. Agora, quando se a parede estivesse um pouco deitada assim, esse ângulo aqui não seria de 90 graus, seria um pouco menor. Então, essa é a ideia de ser 90 graus, de ser perfeitamente reto. Isso aqui, tá?
Lembrando que essa não é a única forma. Pode ser um pouco, assim, olhando de determinada perspectiva, você pode ver dessa forma assim também. Mas aqui, só para simplificar, vamos desenhar dessa forma. Então, aqui a gente tem o A e aqui a gente tem o D. E aí, aqui na frente, a gente vai ter o B, o ponto B. E do ponto A para o ponto B, a gente tem 11 metros. Do B para o C, a gente tem 15 metros. Do B para o C, então o C vai estar mais ou menos aqui, né? 15 metros. E o A com D vai ter 20 metros. Então aqui você vai ter 20 metros. C com D, desculpa. C com D vai ter 20 metros. Ok? É mais ou menos essa figura que a gente tem aí. E aí, nesse tipo de figura, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte. Vamos traçar uma reta aqui, ó. Porque aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui também um ângulo reto. E aqui essa parte vai ficar 11 metros e essa parte aqui vai ficar 9 metros. Por quê? Porque 11 mais 9 tem que dar os 20, que é o tamanho de CD, ok? E perceba que nessa parte que eu vou pintar de azul, a gente tem um triângulo. E esse triângulo, ele é retângulo, porque ele tem um ângulo reto. E aí a gente precisa lembrar do Teorema de Pitágoras para encontrar a altura desse triângulo, que é justamente essa reta que eu tracei aqui. Então, a gente sabe que, pelo Teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, a gente tem o h ao quadrado mais o 9 ao quadrado, tem que dar o 15 ao quadrado. 15 ao quadrado, vamos calcular aqui. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 1, 5, 6, 7. 1 vezes 5, 1 vezes 1. 5, 12, 225. Então, 225 é igual a 81 mais h ao quadrado. 225 menos 81, 4. E vai ficar 22 menos 8, 12 menos 8, dá 4. E aqui vai ficar 1. Então, 144 é igual a h ao quadrado. A raiz de 144 é 12. Então, encontramos a altura aqui desse triângulo. Vou mudar de cor. A altura desse triângulo aqui, que é h, é igual a 12 metros. Beleza? Então, se a gente aqui agora também tem um retângulo, né, desse lado de cá, a gente também tem 12 metros aqui, porque a gente tem 11 metros em cima, 11 metros embaixo, e nós temos 4 ângulos retos, então 4 ângulos de 90 graus. Então, vamos lá. Vamos calcular a área do triângulo primeiro. A área do triângulo é base vezes a altura que a gente achou que é 12, dividido por 2. Vou simplificar o 12 com o 2 aqui, vai ficar 6. 9 vezes 6, 54 metros quadrados. E agora do nosso retângulo, qual que é a base? É 11. E a altura? 12. E a área de um retângulo é base vezes altura e pronto. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá? Então, 11 vezes 12, vamos calcular. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 2, 3, 1. 132 metros quadrados. Então, no total, a gente tem 132 metros quadrados do retângulo e 54 do triângulo. Vai ficar 681. 186 metros quadrados, certo? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Ok? Então, muitas vezes a gente consegue quebrar as figuras que a gente precisa calcular a área, por exemplo, em retângulos, em triângulos, e esses a gente precisa ter memorizado como calcula a área, como calcula perímetro, porque é fundamental, beleza? E aí, decompondo essas figuras mais complexas em retângulos e em triângulos, a gente consegue responder o problema de forma muito fácil. Então, essas duas figuras, elas são muito, muito, muito fundamentais de a gente conhecer, e algumas propriedades ali dentro também, como por exemplo,
o Teorema de Pitágoras para triângulos retângulos, ok? Vamos para a próxima? Um triângulo equilátero tem perímetro igual a 36 decímetros. Decímetros, essa aqui é decímetros. A área da região interior a esse triângulo mede. Opa, o que é um triângulo equilátero? Ele tem os três lados iguais. Iguais. E aí, vamos olhar para esse triângulo aqui. Então, esse triângulo ele tem três lados iguais. Se o perímetro, né, que é a soma dos lados aqui, é 36 e todos os lados têm a mesma medida, então quer dizer que 3 vezes o lado é 36. Então, o lado mede 12. Então, esse lado aqui é 12 decímetros e os outros também, beleza? E aqui um cuidado muito importante. Qual que é a altura desse triângulo? A gente não sabe ainda, tá? Porque a altura, ela precisa formar com a base um ângulo de 90 graus. Então, a altura forma com a base um ângulo de 90 graus. Essa aqui é a altura. E a gente vai precisar descobrir. Perceba que, por exemplo, num triângulo retângulo, a gente já tem o ângulo reto. Então, esse lado a gente pode chamar de altura, esse de base, né? Base e altura. Então, por ter o triângulo retângulo, a gente já tem a altura. Tá? O ângulo reto, a gente já tem a altura. E aqui ainda não. Beleza? Só que quando a gente traça essa altura aqui, lembra que a gente tinha 12 decímetros aqui? Se a gente desceu a altura e esse triângulo é equilátero, quer dizer que aqui vai ficar metade desses 12. Então, vai ficar 6 decímetros. A gente sabe que aqui é 6 e aqui é 12. E esse 12 aqui, ele é a nossa hipotenusa. Por quê? Porque é o lado que está oposto ao ângulo reto. Tá? E aí, mais uma vez, Teorema de Pitágoras. Veja que esse teorema é muitíssimo importante você conhecer. Que é hipotenusa ao quadrado, a gente usou na questão anterior, né? É o cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Nesse caso, os catetos são h e o 6. E a hipotenusa é o 12. Então, 12 ao quadrado é igual. Primeira hipotenusa ao quadrado mais segunda hipotenusa ao quadrado. 12 ao quadrado, 144. É igual a h ao quadrado mais 6 ao quadrado, 36. 144 menos 36 dá 108, que é igual a h ao quadrado. E aí, para a gente achar a raiz quadrada de 108, a gente vai fatorar o 108 por números primos. Por 2, 54. Por 2, 27. 7 vezes 2, 14, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Galera, só um adendo aqui que é muito importante e eu gosto sempre de dizer, que é o seguinte. Quando a gente vai resolver uma questão, a gente está dependendo de muito assunto atrás, né? Então, se você tem dificuldade com fatoração por números primos, tem dificuldade com essas partes mais algébricas, de como passa a letra para cá, passa a letra para lá, é porque você tem dificuldade e precisa voltar nesses assuntos, tá? E se você não sanar essas dúvidas, você dificilmente vai conseguir pegar esses conteúdos mais avançados da matemática. Então, atenção nesse ponto, eu sempre falo isso e você precisa tomar consciência dessa necessidade. Igor, tenho muita dificuldade. Deixa aqui nos comentários, a gente pode ir conversando também, tá? Posso indicar materiais, enfim. Então, não fique com a dúvida. Resolva essa dúvida, porque o quanto antes você resolver ela, você vai conseguir avançar mais na matemática, beleza? Então, aqui, para a gente tirar a raiz, a gente vai agrupar os números iguais de 2 em 2. Como é raiz quadrada, a gente agrupa de 2 em 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3. Esse 3 aqui ficou sozinho, então ele vai ficar dentro da raiz. 2 vezes 3, 6, raiz de 3. Beleza? Então, a raiz de 108 é 6 raiz de 3. E nesse caso aqui, metros. Então, 6 raiz de 3 metros é a altura do nosso triângulo. Então, agora, como a gente já tem a base, que é o 12, né? E a altura, que é o 6 raiz de 3, a gente consegue achar a área.
Como que a gente calcula a área de um triângulo? Recapitulando, a área de um triângulo é igual base vezes altura dividido por 2. Então, nesse nosso caso, base é 12 decímetros. Ah, desculpa, a altura aqui é decímetros, não é metros, tá? É decímetros. Base 12 decímetros, altura 6 raiz de 3 dividido por 2. Vamos simplificar esse 2 com esse 12 e vai ficar 6. Então, a área do triângulo é igual 6 vezes 6 raiz de 3, que é igual a 36 raiz de 3 decímetros quadrados. Beleza? Então, 36 raiz de 3 decímetros quadrados, alternativa C. Outro ponto que você pode ter dificuldade é essa manipulação de raízes, que é outro ponto também que precisa estar claro para você entender esse tipo de questão aqui. Beleza? Vamos para a última de hoje. Uma caixa contém uma mistura homogênea de água e polpa de frutas. O fabricante informa que 90% do volume da mistura corresponde à água. Então, assim, você tem uma mistura de água e polpa e 90% é água, né? É mais água, muito mais água com um cheirinho de polpa, né? De fruta. Metade do conteúdo dessa caixa é despejado em uma jarra que está vazia, de modo que a jarra passa a conter 324 ml de água. De água. Cuidado com isso aqui. Então, veja, eu peguei o conteúdo do local original e passei a metade para um recipiente vazio. E aí, esse recipiente, ele ficou com 324 ml de água. Beleza? Só que veja, a água corresponde a 90% da mistura. Então, eu vou criar uma variável, né? Uma incógnita, que é o V, que é o volume da mistura, é o volume total da mistura. Então, é o volume que você tinha antes de passar para o outro recipiente. E aí, o que ele te falou? Ele passou a metade desse volume para outro recipiente e 90%, como é que eu calculo 90% disso aqui? Eu multiplico por 0,9, né? 90% da metade do volume. Então, 90% da metade desse volume corresponde a 324 ml. Por que 90%? Porque os 90% do que você passou é água, que são 324 ml, tá? Então, vamos fazer essa multiplicação. 0,9. Eu vou transformar esse 0,9 em 90 sobre 100, que é a mesma coisa, tá? Só para facilitar a multiplicação. Vou até fazer no próximo slide. Meio V vezes 90 sobre 100 é igual a 324. Então, o que a gente vai fazer? Vou multiplicar o 90% pelo que está dentro do parênteses. Vai ficar 90 sobre 200 V é igual a 324. Vou simplificar um zero e vou passar esse 20 multiplicando para lá. Então, vai ficar 9V é igual a 20 vezes 324. Vou fazer essa multiplicação, 324 vezes 20. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 6.480. E agora eu vou dividir isso por 9. Então, 64 dividido por 9, 5 vezes 9 dá 45, 6 vezes 9, 54, 7 vezes 9, 63. Então, menos 63, sobra 1, 18. 18 por 9, 2. Desce o zero, coloca o zero aqui, 720. Então, o volume, veja, e aqui é ml, né? Que a gente estava usando porque aqui também era ml. Então, é o seguinte, galera. O V é igual a 720 ml. Eu volto no que eu chamei de V.
para não esquecer, para não errar. O V é o que eu chamei de volume total da mistura, o volume original que eu tinha. Então, o volume original da mistura é o que eu acabei de achar aqui, 720 ml. E aí, esse processo de você dar nome para as variáveis, escrever o que que elas significam e depois voltar na pergunta é fundamental. Você precisa fazer sempre. Por quê? Porque às vezes você faz a conta até tá certa, só que você não percebe a pergunta que foi feita. Porque às vezes a conta precisa de mais alguma coisa, tá? Antes de achar a resposta exatamente. Então, muito cuidado com isso. Volte sempre na pergunta, avalie o que está sendo questionado ali, porque isso é fundamental. E dê nome para as variáveis. Indique explicitamente o que elas querem dizer para você não se confundir, beleza? Então, aqui a alternativa D, como a gente marcou. E era isso que a gente tinha para hoje. Espero que tenha ficado claro. Lembre-se, estudar matemática é um processo, então você precisa voltar tapando esses buracos, essas dificuldades que você eventualmente tenha. Sem isso, dificilmente você vai conseguir avançar. Então, estamos aí também para isso, para ajudar. Se surgirem dúvidas, problemas, deixa aqui nos comentários, a gente vai conversando. Muito obrigado por sua atenção, muito obrigado por estar comigo mais uma vez. Espero ver você em breve. Até logo. Falou!